Então vamos lá, pessoal. Deixa eu, vou falar um pouco de Brasil, né? As idiosincrasias aqui é, de- que a gente enfrenta, e depois eu vou voltar um pouco, como o Arthur já falou, onde os dois cenários se encontram, né? Que é um pouco do desafio similar que o Banco Central brasileiro tem, que é muito parecido com a situação, o dilema, né, que o Banco Central americano também tem. Tá? Eu acho que é, é, aqui não dá para dourar a pílula, né? O que a gente claramente vem falando já há algum tempo, né, da dificuldade de se analisar Brasil dentro de muito ruído, a dificuldade de saber o que é ruído, o que é sinal, né? A gente nos últimos vários meses. A questão aqui é que os sinais e os ruídos, a gente tirando os ruídos, os sinais vêm se concretizando, né? Os sinais ruins vêm se concretizando para uma realidade também ruim, infelizmente, né? Então, o que a gente tinha receio de que acontecesse, o fato é que está acontecendo, né? Então, a sinalização ruim que a gente ainda demorava para não acreditar, né, que iria se concretizar, o fato é que esses sinais estão se convertendo em ações concretas, né? E isso dificulta mais e torna um ambiente de investimento, ambiente econômico e, consequentemente, um ambiente de investimento pior, mais difícil de se investir e tomar risco, né? Então, o que a gente vem vendo é que o sinal vem virando realidade, e é um sinal, uma realidade bem feia, né? É um filme quase que de terror que a gente já viu no passado, né? Eu acho que aqui a gente tem que ser bem franco, bem honesto, não pode dourar a pílula. A realidade vem sendo se concretizando de maneira bem ruim. O que a gente tinha, né, no passado, que a gente falava muito aqui, que o estrangeiro vai investir em Brasil, o novo governo, o gringo gosta muito do novo governo, potencial novo governo, né? A boia, né? Eu falo aqui que seria a boia de salvação que estava segurando um pouco, era o cenário externo, era o gringo investindo em Brasil. Então, todo mundo tinha uma premissa de que o estrangeiro iria comprar o novo governo. O fato é que essa premissa não está se mostrando mais verdadeira. E por quê? Porque eu acho que até o estrangeiro não compra, não investe num país emergente de olho fechado, né? Tem que ter algumas pré-condições, e as pré-condições não estão sendo confirmadas, né? Uma ancoragem fiscal, uma mínima ancoragem fiscal, uma mínima ancoragem monetária, e, para piorar, o ambiente externo que estava favorável já está se mostrando bastante incerto, né, com tudo isso que o Arthur acabou de mostrar. A gente está passando por um momento de risk-off, né, de retirada de risco, uma incerteza grande, e uma elevação de juros acima do que o mercado estava se esperando. Com o vento externo, eu acho que as políticas domésticas aqui ganham mais importância. A gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que entregar, porque o gringo também está começando a selecionar mais e está ficando mais travado, mais avesso à tomada de risco, né? Aí tem aqui a famosa e já batida frase do Buffett, né? Que quando a maré baixa, que a gente sabe quem está nadando pelado. O fato é que, quando a taxa de juros é zero no mundo, acho que o investidor estrangeiro ele fica mais tomador de risco, fica mais tolerante. Quando a taxa de juros global sai de 0 para 5, ou 5,5, ou 5,75, o investidor estrangeiro ele seleciona mais e fica mais cuidadoso, e aí a gente tem que entregar mais coisa, tá? Eu acho que o gringo não vem aqui de peito aberto, e o que a gente faz aqui vai ser muito importante. A política doméstica bem feita vai ser muito importante para a gente conseguir navegar nesse ambiente global mais incerto, né? O fato é que a gente não tem feito o dever de casa. Então, lembrando aqui os últimos comitês, o cenário básico, a gente tinha lá um cenário
mais do meio, né, que eu falo muito aqui que o Brasil não é preto, não é branco, o Brasil é um cinza, e ele estava se encaminhando aqui para um cinza escuro, né, que é o cenário mais um cenário pior, onde a gente começa a entregar uma coisa bem mais ou menos, uma política fiscal bem mais ou menos, relembrando aqui muito daquelas coisas que a gente já viu no passado, em 2014, 15 e 16, aquela antiga e malfadada nova matriz econômica, e a gente brinca aqui um pouco, né? Esse cenário, várias pessoas já deram um nome para esse cenário, assim, o Brasil ele volta a ter uma taxa de juros, uma taxa de inflação mais alta, uma taxa de juros mais alta também, uma taxa de juros real de equilíbrio mais alta, um crescimento mais baixo, e é o que? É o Brasilzão, o velho de guerra, é o Brasil paraíso dos rentistas, é o mediocristão, e essa aqui que eu gosto mais é o Brasil perdendo a oportunidade mais uma vez, né? O Brasil gosta de dificultar, estava fácil demais, né? Era só entregar um fiscal mais ou menos, o nota 5, 5,5, que o Brasil passava de ano, porque o monetário estava sendo muito bem feito, o Banco Central estava fazendo o trabalho dele de reancorar as expectativas de inflação, a inflação estava cedendo, mas a gente veio aqui complicando o cenário e a gente perdendo a oportunidade mais uma vez, porque o governo ele embananou todo o lado fiscal. Então, o Brasil ele gosta de dificultar e está dificultando mais uma vez. Tá? E aí eu acho que aqui é muito importante, eu acho que nesse slide aqui, eu acho que vale a pena gastar mais um tempo aqui, porque todo o ambiente favorável de Brasil passa por queda de juros. Tá? E queda de juros, gente, não é uma queda de juros de 1, 2, 3 pontos, não. Tá? É uma queda de juros relevante para o cenário econômico melhorar e, consequentemente, o ambiente de investimento também melhorar. Então, assim, a queda de juros é premissa básica para a gente ter um ambiente mais favorável. E aqui eu acho que tem duas maneiras de se ver, porque a gente coloca aqui que o Banco Central está numa situação difícil aqui. Tá? Ou ele começa a analisar o ambiente de investimento, o ambiente de inflação e o ambiente econômico de uma visão mais, digamos assim, holística, né, onde ele começa a ponderar algumas outras coisas e vendo o macro, né, a situação mais ampla, né, o panorama mais aberto, ou então ele se fecha nos modelos econométricos, né, se baseia mais no modelo do samba dele, que é o modelo estocástico bayesiano, onde ele vê só o livro-texto. Tá? Então, assim, a visão holística é que existe aqui algum espaço para ele cortar juros, forçando um pouco uma premissa aqui, outra colar, mas pelo livro-texto, né, e pelos modelos, existe pouquíssimo espaço e até, dependendo do ponto de vista, até ele deveria subir juros. Tá? Então, assim, existe pouco espaço para ele cortar juros de forma relevante. Tá? Então, e por que que a gente fala que existiria espaço se tivesse fundamento dos dados econômicos, né? Quais são esses fundamentos que justificariam o Banco Central começar aqui um ciclo de afrouxamento monetário? Primeiro, assim, e mais importante, cara, a gente tem que ter mais clareza fiscal, né? O que a gente não tem hoje é aonde que a gente está indo aqui para nem só o curto prazo, tá? Eu acho que é o curto, o médio e o longo prazo do lado fiscal. É a âncora fiscal que a gente fala muito aqui. E sem clareza fiscal, é difícil a gente ter um ciclo de afrouxamento monetário relevante. Tá? E por que essa clareza fiscal é importante aqui, tá? Como que isso aqui se traduz aqui em queda de juros? Assim, a gente tem, obviamente, se a gente tivesse uma perspectiva melhor de reancoragem fiscal, a gente ia ter os prêmios de risco se reduzindo, a gente, consequentemente, ia ter uma queda nas expectativas de inflação, ia ter, consequentemente, também uma queda da inflação corrente, com valorização do câmbio, e, na verdade, gente, isso aqui é o oposto disso que está acontecendo. Tá? A gente teve, sim, uma queda da inflação corrente que bateu seus 10 ali no pior momento e voltou para alguma coisa perto de 5,5, 6, mas as expectativas de inflação estão bem desancoradas. Tá? Então, não só a expectativa de inflação para 2023, 2024, 2025 e 2026 estão todas acima da meta, estão indo ali para alguma coisa, a expectativa de inflação longa está indo lá para 4, se olhar as implícitas da NTNB,
tá mais alta ainda, indo para 6, 6,5%, até quase 7%. Então, assim, em termos de expectativa de inflação, tem pouquíssimo espaço, quase nenhum, na verdade, deveria ter até uma alta de juros para conter essas expectativas de inflação. Outra coisa importante aqui deveria ser premissa, né, o fundamentado, o dado econômico fundamentando uma queda de juros, que também não tem, é a atividade econômica caindo de maneira muito clara. A gente não tem muito isso. Tem atividade, sim, econômica desacelerando, mas assim não está nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Existem alguns setores aqui estão desacelerando, outros setores não estão desacelerando. A gente vê, sim, o PIB de 2022, que saiu de 2,9, a gente tem uma expectativa de desaceleração, sim, da economia para 2023, algo em torno de 0,80%, 1%, mas a gente não está vendo aqui uma baita recessão, uma desaceleração relevante, né? A atividade não está despencando, a ponto de falar assim, o Banco Central ele tem que cortar juros muito rápido, né? O que a gente vê é que realmente tem alguns setores mais sensíveis a crédito estão desacelerando, a produção industrial, a parte de varejo está desacelerando, a gente está vendo um recuo muito em função do aperto da política monetária, a gente está vendo um ambiente mais contracionista, e isso acaba impactando, obviamente, a parte de varejo, e a gente está vendo aí vários casos. A parte de serviço também está desacelerando, a gente teve a abertura aqui pós-Covid, e isso já teve um benefício inicial dessa reabertura, e isso está se dissipando um pouco, e até o serviço também está desacelerando. A gente também está vendo a parte de endividamento também está batendo nas empresas e nas famílias, isso bate em consumo, na produção. A gente está vendo aqui o setor de varejo, algumas empresas que têm mais endividamento também estão sofrendo, a gente está vendo os spreads de crédito também impactando aqui na parte das empresas. A gente até brinca aqui que a questão da Lame não justifica, né? A Lame não é Lehman, a ponto de justificar aqui um credit crunch, a ponto do Banco Central ter que cortar juros, nem o livro-texto também nem indicaria uma queda de juros para endereçar aqui esse problema, seria mais na questão de soltar um pouco, né, desamarrar um pouco a parte de crédito, soltar um pouco aqui a parte da quantidade de dinheiro em circulação, né? E não o custo do capital, não seria isso aqui que justificaria aqui o Banco Central sair correndo, cortando juros. E, por outro lado, a gente tem alguns setores que estão muito bem, obrigado, né? O setor agro está muito bem, a gente está vendo a parte de grãos, está vendo a safra aí também máxima histórica. A gente tem uma expectativa aqui que o agro vai puxar o PIB para cima, impactando assim, de forma até relevante, né, especialmente no primeiro tri desse ano, mas está impactando muito bem o PIB de 2023. E, por outro lado, a gente tem a política fiscal, né? E aqui é o ponto mais sensível, gente. Então, as medidas do governo, que o governo vem anunciando, vem segurando muito a renda das famílias, né? A gente está vendo até um avanço na renda das famílias, quando, na verdade, era para a gente ter uma retração, né? Dado a política monetária. A gente está vendo aqui mais gasto de Bolsa Família, aumento do salário mínimo em termos reais, vários outros programas na parte de crédito, né? O Desenrola, renegociando dívida das empresas, das famílias, de pessoas físicas. Alguns programas já estão sendo anunciados para também ajudar as empresas. Muitas daquelas parafernálias aqui do parafiscal, da nova matriz econômica, que acabam distorcendo a economia com desonerações, né, taxa de juros. A gente está vendo muita coisa aí do BNDES, com juros subsidiados, que acaba dificultando, né, o trabalho e a eficácia e a eficiência da política monetária do Banco Central. Isso dificulta o trabalho do Banco Central, com um monte de a redição, né, daquelas contabilidades criativas que a gente viu no passado, que não tiveram nenhum sucesso, muito pelo contrário, atrapalha o trabalho do Banco Central. E aí a gente viu a inflação saindo de 10 para 5,5, mas o trabalho mais penoso, né, que a gente já falou muito aqui nos últimos comitês, o Arthur também já falou, eu também já falei, que o trabalho mais difícil do Banco Central não é essa primeira parte
de trazer a inflação de 10 para 5, mas sim a segunda parte, que é de 5 para a meta de inflação, no caso brasileiro, para 3. O dos 5 para 3 é o trabalho mais difícil, porque a primeira parte é mais em cima da oferta, e a gente tem a parte da oferta voltando já, mas a segunda parte é mais a parte da demanda, que aí afeta a população. Tem que ter aumento do desemprego, e a gente não está vendo isso ainda, tem que ter um pouco mais de sofrimento, e tudo isso que a gente está vendo na parte das empresas, do setor privado, sofrendo um pouco, faz parte do processo de quebra da inflação, e aí é onde entra muita pressão política, pressão empresarial, o Banco Central tentando ser cooptado aqui para parar de cair juros, né? E não é só do governo, não é só dos políticos, a própria sociedade, que os empresários começam a fazer pressão para o Banco Central cortar juros, e aí é o trabalho mais difícil, tá? Burns não conseguiu fazer isso lá atrás, Tombini também não conseguiu fazer isso aqui, e existe muita pressão no Banco Central para ele começar a cortar juros, e aí é onde entra o trabalho mais difícil aqui do Roberto Campos Neto, né? E aí eu acho que tem até um pouco aqui do que a gente acredita, né? Que as políticas têm que se falar, né? As políticas econômicas têm que se falar, né? O fiscal falar com o monetário falar com o fiscal, e os dois atuando na mesma direção. O governo aqui ele tem que conciliar dois objetivos, né? Ou ele implementa uma política fiscal que estabiliza a trajetória da dívida PIB e abre espaço para o Banco Central cair juros de forma relevante, tá? Ou ele aumenta as despesas acima da inflação e faz todas as suas políticas sociais que ele quer fazer. Assim, eu acho que tem duas coisas aqui meio quase que uma corda bamba, né? Não dá para fazer os dois. Mas eu acho que ele está num dilema aqui também, de abrir espaço aqui para o Banco Central. Eu acho que as duas políticas têm que se falar aqui, e se elas se falarem, eu acho que ajuda muito a gente ter começar um ciclo de afrouxamento, mas eu acho que aqui é que entra um pouco o Banco Central brasileiro coincidindo com o Banco Central americano. Mas antes eu queria só dizer que, apesar desse cenário central aqui, o nosso cenário base, a gente também não pode deixar de considerar os cenários de cauda. Tá? E o cenário de cauda tanto da esquerda quanto da direita, tá, gente? Então a gente fala muito aqui de cenário base, mas a gente sempre fala aqui que também a gente não trabalha com bola de cristal, tá? Isso, assim, são sempre probabilidades, o nosso processo de investimento é probabilístico, e se é probabilístico, a gente tem vários cenários aqui, e os cenários de cauda também a gente considera, porque eventualmente o cenário que se realizará for diferente do nosso cenário base, a gente também tem que mudar os portfólios, ou ainda para mais conservador, que a gente está bem preocupado já, implementando um portfólio bem defensivo, ou, eventualmente, se o cenário positivo, o cenário de cauda positivo se começar a se concretizar, que passa aqui por um arcabouço fiscal crível, tem uma menor probabilidade, mas isso pode acontecer, que vai abrir caminho aqui para um afrouxamento monetário mais forte, e é um cenário mais positivo, tá? Então, o cenário aqui, que é Brasil, paraíso dos rentistas, com baixo crescimento e juros altos, e o Brasil não pula do precipício, é um cenário mais de carrego, tá? Com o Brasil não virando aqui uma Argentina, mas é um cenário de baixo crescimento, né? Então, mas tem os dois cenários de cauda aqui que a gente tem que sempre considerar. E aqui é o grande desafio aqui dos dois bancos centrais, é onde que o Brasil fica mais parecido com o resto do mundo, é onde os bancos centrais, tanto o Banco Central Brasileiro quanto o Fed, se encontram numa situação parecida, né? Os dois já vieram com políticas antes da situação que o Arthur citou. Os dois vieram com um discurso mais duro, né? Tanto Roberto Campos Neto com a possibilidade aqui, condicionando o fiscal com possibilidade até de mais aumento de juros, e o próprio Powell também recolocando aqui um aumento de 50 bases antes da situação do Silicon Valley Bank,
e eles vinham com um discurso mais duro, né, e foram surpreendidos por esse início aqui primeira ruptura, né, a primeira fissura no sistema, que eu falei aqui como se fosse o primeiro crack no sistema, e isso abre um dilema, né, assim, para onde que eles vão olhar e como isso esse primeiro crack, que é a primeira fissura no sistema depois de todo esse aumento de juros, e a história se repete, né, a gente viu isso, um gráfico que o Arthur colocou antes, o Greenspan aumentou juros, a gente teve a crise, depois o Bernanke aumentou juros, depois a gente teve crise, depois a Yellen começou a aumentar juros, aí veio a Covid, e agora o Powell aumentando juros, e a gente já começa a ver alguns cracks no sistema, e como que isso impacta aqui na política monetária, tanto do BC quanto do Fed. Aí eu chamo aqui, convido de volta o Arthur para falar um pouco disso aqui comigo e como que isso vai impactar as políticas monetárias, né, Arthur?